Olá, paz do Senhor Jesus, amados e amadas do Senhor. Nós vamos para mais um devocional. O devocional diário de hoje está em João 13, no versículo 20, que diz assim a palavra de Deus: em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, a mim recebe. E quem recebe, recebe aquele que me enviou. É uma palavra tremenda, né? Essa passagem está no final daquela parte da Bíblia que diz que Jesus lavava os pés dos apóstolos. É tremendo. Jesus estava mostrando com aquilo, não que ele seria inferior por servir e estar ali naquela condição de lavar os pés, mas que ele seria aquele que serviria o reino. O maior seria o menor. É isso que o Senhor quer mostrar com essa cerimônia de lavar os pés, né? Que tem ritos na Igreja Católica, mas que para nós cristãos nós entendemos, né? Que até o mestre, né? Aquele fez isso. Os pés pisam em vários lugares, são sujos. Imagina naquela época, que as pessoas não tinham os mesmos hábitos de higiene de agora, e nem os calçados. Então, o que parecia algo humilhante, né, se torna maravilhoso, porque aquele que se humilha, não é aquele que é humilhado, mas aquele que se humilha é exaltado pelo Senhor. Aquele que se coloca numa posição de humilhação, né? E quando ele diz aqui, ó, no versículo 19 diz: digo-vos isso agora, antes que aconteça, para que quando acontecer acredites que sou. Porque o Senhor, ele nos usa. E há um questionamento mundano e carnal sobre quem pode ser usado por Deus. E o Senhor, ele sabia que isso ia acontecer. Ele diz aqui, ó, digo-vos isso agora, antes que aconteça, para que quando acontecer acredite que eu sou. Em verdade vos digo, todo aquele que recebe o que enviar, a mim recebe. Ou seja, ele usa quem ele quer. Ele usa quem lava os pés. Ele usa aquele que está disponível para ser usado por ele. E o questionamento de se é usado por Deus ou não cabe a você. Eu sempre escuto uma frase que diz: Deus não unge cabeça errada. E homem nenhum tem poder de ungir ninguém. Se alguém é levantado por alguém, é porque Deus quis assim. Então, até aquilo que a gente acha que não tem Deus, tudo é Deus, porque a palavra do Senhor diz: porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. E quando nós questionamos Deus na vida de alguém, nós estamos rejeitando o Pai, o Filho e o Espírito Santo que está habitando naquela pessoa. Então era sobre isso que Jesus estava falando aqui, que ele falava. O Senhor Jesus, após lavar os pés dos apóstolos, disse isso, porque iam duvidar de pessoas que lavassem os pés. Vai duvidar daquele irmãozinho que lava o banheiro da igreja. Ah, mas Deus não pode usar ele em revelação. Ele só fica ali lavando o banheiro da igreja. Vão questionar aqueles que de repente começam a falar em línguas. Pode ser que não esteja falando nada. Vão questionar a sua intimidade com Deus. Vão questionar se você está em pecado. Vão questionar você. Mas o Senhor sabia disso. E Ele deixou bem claro na tua palavra: em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, a mim recebe. Como saber se aquela pessoa é enviada do Senhor? Se ela está fazendo a obra de Deus. Se ela está dando fruto. Ela não foi enviada pelo inimigo, ela foi enviada por Deus. Independente de quem ela seja, se ela é um mendigo, se ela é uma pessoa não cristã. É isso mesmo, Deus usa até os não cristãos. Ele usa quem Ele quer. Não quem você quer, quem você acha que Ele deve usar. Se você está preocupado com quem Deus usa, quem pode ser usado por Deus, preocupe-se com você, para que o Senhor também te use.
Deus, ele não unge a cabeça errada. Não cabe a nós questionar quem Deus usa, mas cabe a nós servir a todos. Assim como o Senhor fez, lavando os pés dos apóstolos. Às vezes você não concorda com algo que seu pastor está dizendo, alguma regra da sua igreja, mas ainda assim você deve servir a Deus. Servir a Deus, não ao pastor. Você não está servindo a Deus, você está sob uma autoridade, que é uma autoridade instruída por Deus. Se você serve essa autoridade, você está servindo ao Senhor. Então você tem que pensar que está servindo ao Senhor. Está fazendo as coisas para o Senhor, não para homem, né? E muita gente fala assim, mas eu não vou fazer isso não, porque eu tô com a vida errada. Mas você não se arrepende de estar com a vida errada? Porque quando a gente se arrepende e pede perdão, o Senhor nos perdoa. Nós nos tornamos limpos novamente. Olha que maravilhoso. Agora, se o problema está em você não se arrepender, aí é uma coisa entre você e Deus. Agora, você não pode questionar se o outro se arrepende ou não do pecado. Não tem como, né? Você querer ser juiz de algo que só Deus pode ser. O Senhor, ele nos envia para fazer missões todos os dias. Cabe a nós concretizá-las, independente da aceitação dos outros. Então, você não pode deixar de fazer aquilo que o Senhor te mandou por achar que o outro não está agradando, porque você não veio para agradar. Jesus também não veio para agradar o outro, ele veio para fazer a vontade do Pai. As pessoas rasgaram a túnica dele, odiaram ele, falaram coisas que ele não estava fazendo, e coisas que ele estava fazendo, mas porque Deus estava mandando. Então, se o Senhor, que é o Senhor, passou por isso tudo, mas não perdeu o propósito, eu e você também vamos tirar de letra, porque nós somos filhos escolhidos, e ele capacita aqueles que ele escolhe, né? Então nós temos que ser deixados usar pelo Senhor. Quem não recebe a quem Cristo envia, rejeita o Pai, o Filho e também o Espírito Santo, porque nós somos guiados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo habita em nós, né? Quanto mais você busca a palavra do Senhor, mais você se alimenta, mais a sua fé se renova. Então é importante nós sabermos que, independente da religião, independente da posição, Deus usa quem Ele quer. E é muito assim fácil a gente se colocar diante de um problema e querer dar um diagnóstico. Mas é muito difícil você se colocar no lugar do outro, né? E assim, eu me coloquei no lugar de Jesus lavando os pés dos apóstolos. Foi uma situação confortável? Não foi. 12 apóstolos. Os pés devem que estavam terríveis, caminhando por dias, no meio de multidão. Sei lá, às vezes tem que tomar um banho, né? Com chulé. É isso mesmo, com chulé. O meu pai, ele tem muito sensível, tem um estômago muito sensível para essas coisas. Ele fica embrulhado mesmo, você imagina? Se Jesus cedesse a sua carne. Eu não. Eu sou filho de Deus, eu vou ficar lavando o pé dos outros. Mas ele tinha um propósito muito maior e maravilhoso. E é isso que nós temos que pensar. Amém? Jesus abençoe seu dia, sua vida e guarde você para sempre. Vamos povoar o reino dos céus. Nós nascemos para isso. Nós estamos aqui para fazer a vontade do Pai. Aquilo que o outro pensa a seu respeito é apenas o que o outro pensa. O pensamento de Jesus é pensamento de paz e não de mal. Amém? Jesus abençoe seu dia.